Quer saber quais são as melhores ações para investir em 2023? Dia 18 de janeiro, às 15 horas, teremos a live Top Ações com o nosso time de especialistas aqui da Genial Investimentos. Você não pode ficar de fora. É totalmente gratuito. Só se inscrever no link. Olá, estamos aqui de volta depois de 2 semanas aí de férias de final de ano. Em primeiro lugar, feliz 2023 para todo mundo que está nos vendo, tá certo? Tenho aqui hoje comigo, para começar o ano de 2023, o André Duarte. O André é economista sênior da UCAM, professor do Departamento de Economia da PUC. Olá, André, tudo bem? Olá, tudo bem, Zé? Obrigado por me ter no seu programa e feliz 2023 a todos. Vamos trabalhar bastante aí nesse ano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre cenários, né? Que temos um governo novo, uma política econômica nova, uma mudança super importante. Como é que você está vendo aí o cenário para 2023? Como é que você está vendo essas mudanças que foram introduzidas aí? Nós tivemos a PEC da transição, com um aumento de 200 bilhões de reais de gastos públicos, de déficit fiscal. Tivemos agora uma série de discursos dos ministros que assumiram seus respectivos cargos, falando aí sobre mudanças nas reformas que foram implementadas ao longo dos últimos 7 anos. Como é que você está vendo esse cenário aí geral para a economia brasileira no próximo ano? Naturalmente, eu acho que, como um todo, vai ser um ano muito desafiador, né? Acho que tem sido assim no caso brasileiro, mas, de fato, parece que a gente está indo para uma mudança aí de regime, né? Regime da condução, mudança na condução da política econômica, né? Uma coisa que me chama muita atenção no começo do atual governo é que a gente vai ter um governo, em geral no Brasil, o primeiro ano você tenta ajeitar a casa, você tenta gastar menos, você faz ali aquele ciclo político tradicional, gasta menos no começo para depois você sinalizar ali um aumento, né, de gasto quando chega mais perto da eleição. O tradicional ciclo político macro, né, e que tem sido forte ao redor do mundo e sim, a impressão que seria o caso do Brasil inicialmente. E o que a gente está vendo agora, na verdade, é um governo que quer gastar já na largada, né? Então, justamente no momento que a gente tem os incentivos mais baixos para gastar, né, durante o ciclo dos 4 anos, o governo já fez uma sinalização do todo que pretende gastar mais, né? Então, se esse ano está assim, provavelmente, quando chegar mais perto das eleições, a gente deve ter um estímulo fiscal ainda maior, né? Além disso, assim, a gente tem algumas mudanças que parece que vieram para ficar e não parece que são mudanças interessantes, né, para o país. Então, a gente não tem hoje um marco fiscal na prática. O teto ele é válido, mas ele está na iminência de ser substituído por alguma coisa. Ninguém sabe o que é essa coisa, né? A gente não está claro. Acho que o próprio governo, nesse momento, ainda não tem uma estratégia muito clara do que ele pretende na política fiscal, né? Adiciona-se assim, uma tentativa de ajuste fiscal, né, que foi anunciado ontem, que é assim, bastante, vamos dizer assim, frágil, né? Falta elementos mais concisos. O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal que dê previsibilidade para os investidores, né? E nesse momento a gente não vê isso acontecer, né? Então é um ajuste provisório. Boa parte das medidas tem natureza provisória, elas não são permanentes, não são recorrentes e são duvidosas, né? Então, quando a gente vê aquela tabelinha, né, que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda, o que a gente tem ali é um ajuste, um relatório, uma tabela que mostraria que o Brasil poderia ter um superávit na prática 0 a 0, né, em termos primários, mas, na verdade, já com o governo falando que provavelmente não vai ser aquilo, vai ser menos. Já são indicações que não são boas para o lado fiscal. Além disso, a gente tem algumas coisas aparecendo, um incômodo do governo com o marco do saneamento, que é um super projeto muito interessante para o país como um todo.
a volta de um BNDES eventualmente maior, né, adotando, em vez de suprimir os problemas de falhas de mercado que existem, parece com uma atuação mais ampla. Então, eu diria assim, em termos econômicos, né, não é, assim, vamos dizer assim, um começo de governo que os investidores se sintam muito otimistas, né? Isso significa que eu concordo pelo menos em parte com você, que na verdade o pacote do Haddad ontem, do ministro Fernando Haddad ontem, foi, na minha avaliação, um pacote tipo wishful thinking, né? Eu gostaria que a arrecadação aumentasse tanto. Ele só não usou a palavra gostaria porque ficaria chato usar a palavra gostaria, mas no fundo é isso, quer dizer, não tem nem nada concreto, é muito pouca coisa de redução de gastos, muita coisa na expectativa de que a receita venha a aumentar, mas a única coisa positiva que eu vi naquele pacote é o fato de que pela primeira vez esse governo propôs o que ele está chamando de ajuste fiscal, ou seja, se mostrou de alguma forma com alguma preocupação em fazer o ajuste fiscal. Acho que isso é positivo. Você tem alguém no governo que está dizendo, olha aqui, ó, é importante pensar nisso, pelo menos, ainda que o que eu estou anunciando aqui não seja muito efetivo, mas em algum momento, provavelmente, eu vou ter que anunciar algo mais efetivo, tá certo? Agora, André, como é que você está vendo o cenário internacional? Você acha que favorece a questão no Brasil? Como é que você está vendo aí o cenário internacional? O cenário internacional hoje, eu diria da seguinte forma, é um momento muito complicado, tá? Porque a gente tem economias hoje no mundo em pontos diferentes do ciclo. Isso pode ser muito importante para os próximos 6 meses, especificamente, né? O que a gente chama de pontos diferentes do ciclo, né? É saber se a economia está aquecida ou desaquecida e saber como é que, olhando para frente, como é que essas economias vão se comportar. Então, a gente tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que já é uma história mais de fim de ciclo. Ou seja, você tem uma inflação relativamente alta, você tem uma política monetária apertada, que vai continuar apertada. Isso nos sugere que, em algum momento, essa economia pode entrar em recessão nos próximos 2 meses, né? Então, uma economia mais perto do fim do ciclo. A zona do euro, talvez na mesma direção. E alguns países da América Latina também. Agora, na Ásia, e mais especificamente na China, a história parece um pouco diferente. A China, na verdade, parece no começo do ciclo. Inflação muito baixa, governo tentando acelerar a economia e com todo o impacto que a gente deve ter dessa reabertura da economia. No caso do Japão, por exemplo, o aperto monetário meramente se iniciou, né? Mas uma economia ainda com muito estímulo. Então, me parece, nesse momento, que a gente está com uma economia mundial com uma certa desincronização. E a economia chinesa é muito importante para o Brasil. Então, os próximos meses no mercado, eu imagino que vai ser esse cabo, né? Esse cabo de guerra entre o aperto monetário já introduzido no mundo desenvolvido e emergente, que vai puxar a economia para baixo, mas um outro lado da história, que é a China introduzindo muito estímulo na economia, puxando a economia mundial para cima. Então, o mundo vai estar nesse cabo de guerra, tá? Então, os próximos 6 meses, eu acho que são 6 meses relativamente difíceis para dizer exatamente para onde vai, mas eu acho que existe um caminho para ser positivo para o Brasil. Depois, eu acho que esse estímulo da China passa e a política monetária deve continuar apertada durante algum tempo no mundo. Então, aí eu acho que o efeito para baixo da atividade é mais intenso. E aí, para o caso brasileiro, não é bom, porque o Brasil é um país de beta para o mundo. Ou seja, quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem. Quando o mundo vai mal, em geral, o Brasil vai mal, né? Então, a gente eu diria dessa forma, os próximos 6 meses não é muito claro se vai ser bom para a economia brasileira, bom ou ruim, mas mais para frente eu acho que ele fica mais adverso, passando esse efeito inicial de abertura da China. Tá? Na verdade, quer dizer, eu devo confessar que a economia americana me surpreendeu
positivamente, né? Quer dizer, eu esperava uma taxa de inflação mais alta, mais resistente. É verdade que uma grande parte da queda de inflação que já aconteceu tem a ver com queda no preço de commodities, quer dizer, o núcleo continua muito forte, quer dizer, Uhum. caminhando na faixa próxima a 6% ao ano, então para reduzir para 2% vai ser relativamente difícil, mas eu esperava que a inflação ia cair mais lentamente, né? Quer dizer, então me surpreendeu positivamente, está me surpreendendo positivamente a economia americana. Eu acho que isso é bom para o Brasil, né? Quer dizer, a expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos diminuiu substancialmente, né? Quer dizer, a gente estava aqui com uma expectativa de ter juros próximo a 6% ao ano na economia americana no final de 2023. Eu acho que não vamos chegar lá, vamos chegar a alguma coisa um pouquinho acima de 5, que já é um juro relativamente alto, mas claramente muito menor do que os 6 que eu estava esperando. Então, acho que isso é positivo para a economia brasileira. Eu acho que esse é o lado mais positivo neste momento. Por outro lado, tem essa questão da China. A China, quer dizer, como você disse, eu concordo, que está no início do processo, né? Quer dizer, você tem toda essa questão da volta da Covid, que a gente sabe que é super complicado, né? Quer dizer, nós vivemos isso aqui, sabemos da dificuldade. Então, eu acho que isso pode afetar negativamente a economia brasileira. Então, acho que tem aí dois fatores que são fatores que se contrabalançam, não sei quem vai ser dominante aí nesse processo, tá certo? Então, vamos Então, é ver. interessante que a gente está com uma visão inversa sobre os problemas. Eu acho assim, o caso da economia americana, eu acho que a inflação começou a ficar melhor, isso eu acho que é um cenário, é algo positivo. Eu acho que, no final das contas, o Fed não vai passar muito dos 5, eu acho que sobe na próxima, na seguinte, em março, meio duvidoso se vai subir, até porque provavelmente eles vão revisar a projeção de inflação para baixo, isso pode ser usado como justificativa para parar o ciclo, mas de qualquer forma, eu acho que é um banco central que ele está comprometido em resolver o problema da inflação. E resolver o problema da inflação não é trazer a inflação de 8, 9 para 4, é para trazer para 2. Até agora, a gente passou o processo mais fácil da desinflação. Agora, ir para o 2 é outra história, né? E eu acho que o Banco Central americano está comprometido com essa ideia. Então, eu acho que eles vão subir aí para casa de 5%, mas eles vão ficar um tempinho aí razoável. Eu acho que eles só cortam quando a economia americana mostrar elevação, piora sistemática no mercado de trabalho, que, por definição, é praticamente uma recessão, essa definição. Então, de certa forma, a política monetária americana ela ainda está entrando na economia mundial e na própria economia, naturalmente na própria economia americana. Então, de certa forma, isso ainda é um vetor, eu ainda vejo isso como um vetor negativo, que vai se prolongar. Agora, na margem, a gente teve algumas notícias positivas, né? Eu próprio estava esperando uma recessão na zona do euro, iminente, uma recessão relativamente forte, e não só a economia da zona do euro se mostrou mais resistente, como a gente teve um inverno excepcionalmente alto, né, em termos de temperatura, quente, né, mas excepcionalmente alto. Vamos colocar aqui, vamos dar números, né? O consumo de energia elétrica na França está 60%, 40% abaixo do que deveria estar normalmente. Na Alemanha, estamos falando da ordem de 65% do que deveria estar normalmente. Hoje, o consumo de energia na região, de energia elétrica, ela é comparável ao que você deveria ter numa primavera e não no inverno. Tá? E isso é muito importante, por quê? Porque você está conseguindo aumentar o estoque de gás natural numa época do ano que deveria estar desabando. Está aumentando ao invés de desabar, que seria a sazonalidade normal. Você aumenta o estoque no inverno e você diminui o estoque no inverno e você começa a formar estoque quando vai chegando ali mais para o verão, né, a partir do verão. Então, o que aconteceu foi muito surpreendente. Isso tem um impacto muito importante no mercado de energia global e em mercados como fertilizante e própria produção industrial da região. Então, foi um evento muito positivo e que vai ajudar a inflação
olhando para frente. Então, você tem algumas coisas positivas que aconteceram nos últimos 2 meses. China, uma política monetária provavelmente um pouco menos apertada nos Estados Unidos e uma virada um pouco da zona do euro, que eu acho que foi importante. Então, essas coisas são boas e pode dar uma sustentação nos próximos meses aos mercados. De qualquer forma, a gente vai estar com a política monetária apertada, os efeitos vão progressivamente entrar na economia mundial, e aí mais cedo ou mais tarde eu acho que imaginaria uma virada um pouco mais forte da economia para baixo. Certo. Acho que... deixa eu voltar aqui para o cenário Brasil, tá certo? A gente tem aí uma situação meio única e potencialmente complicada, né? Porque você tem uma política fiscal agressiva, você já tem uma política fiscal agressiva que pode se tornar ainda mais agressiva ao longo dos próximos meses, dependendo aí da reação do governo a uma possível queda de popularidade. A gente não sabe muito bem como é que essa coisa vai acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem um Banco Central autônomo que supostamente vai perseguir uma meta para a inflação que está aparecendo cada vez mais longe, né? Quer dizer, se você olhar o Boletim Focus, já está a expectativa para a inflação no Boletim Focus para 23, 24 e 25 já está acima do teto da meta e crescendo, né? Quer dizer, então nós temos aí uma situação meio conflitante entre o que se espera da política fiscal e o que se espera da política monetária. Como é que você está vendo esse processo? Como é que você acha que esse processo vai se encaminhar ao longo dos próximos meses, quando essa situação pode ser que se torne uma situação relativamente difícil de controlar? Assim, a situação, eu acho que como um todo, a situação ela é preocupante. Sem dúvida nenhuma, assim, a gente está preocupado com os desenvolvimentos do país e com essa interação entre política monetária e política fiscal. Assim, o Brasil fez um estímulo fiscal muito forte, havia justificativa da pandemia, teve excesso nesse processo, isso acabou exigindo uma política monetária muito apertada. Naturalmente, se você tivesse uma política fiscal voltando aos patamares normais, isso abriria o espaço realmente para o Banco Central iniciar um processo de afrouxamento monetário que, se não eventualmente não colocaria os juros num patamar estimulativo, pelo menos poderia tirar o excesso, vamos dizer assim, de aperto monetário. O aperto monetário é justificado, dado a intensidade que foi a questão fiscal e os choques que a economia mundial e brasileira sofreu, né? Se você conduzisse a política fiscal de forma bem feita, né, passando credibilidade, tendo que fazer o ajuste, não dá para mais atrasar ajuste no Brasil, assim, a gente já atrasou esse processo demais. Fazendo a coisa bem feita, abriria realmente as portas para o Banco Central cortar juros. Eu não tenho dúvida disso, tá? Esse ano é um ano de desinflação no Brasil, apesar de tudo, provavelmente a inflação deve caminhar, pelo menos até o meio do ano, com um certo desaquecimento, né? Então, se você fizesse tudo certo, e a gente ia, acho que, conseguir cortar juros esse ano. Aí vem a questão fiscal, né? E essa falta, essa dificuldade, né, vamos dizer, de ter um plano de voo para a questão fiscal. Nesse caso, assim, você fica na corda bamba o tempo todo, né? Então, vamos supor um seguinte cenário: a economia mundial vai muito bem, as exportações explodem de preço e a arrecadação vem com toda a força. Talvez nesse cenário a arrecadação venha bem, o real aprecie e você crie condições, eventualmente, para um afrouxamento monetário, tá? Talvez, com sorte, isso aconteça. Agora, vamos supor outro cenário: o estímulo da China não seja tão forte, a política monetária mundial está contracionista, aumenta a intensidade e a gente começa a ver uma contração mais forte da economia mundial. Nesse cenário, não é muito claro se o Banco Central vai poder cortar juros, como normalmente seria o adequado, porque a política fiscal pode ficar numa situação muito ruim. E se a política fiscal ficar numa situação muito ruim, os investidores vão pedir prêmio, né, para a economia, né, vão pedir prêmio para os juros. Vai ter desvalorização cambial nesse cenário. Então, eu acho que esse é um ano que a gente anda na corda bamba, como um todo. E o Banco Central vai acabar ficando nessa corda bamba. A própria
elevação das expectativas de inflação mais longas no Brasil, que talvez seja um dos elementos mais perigosos que a gente está vivendo na mudança de regime que a gente está vivendo de política econômica, é algo extremamente ameaçador para um ciclo de afrouxamento monetário, né? Expectativas de inflação de 2025 subindo, né? Isso é um grande alerta para o Banco Central, né? Então, isso está subindo por causa da mudança da política econômica que está em curso no Brasil. Então, essa dinâmica entre interação de política fiscal e política monetária, ela é muito preocupante e a gente vai ter que ver exatamente como as coisas forem andando. Se a arrecadação for surpreendendo negativamente e o governo for adotando medidas e postura tão reticentes a fazer realmente um ajuste fiscal, a gente pode ter uma deterioração mais relevante dessas expectativas de inflação mais longas e colocar o Banco Central numa situação bem enrolada. Além disso, assim, eu acho que é bom frisar isso para a gente defender o bom trabalho que tem sido feito no Banco Central brasileiro, né? O Banco Central brasileiro, assim, ele tem os sinais de ataque por parte do governo, né? São sinais complicados, são sinais tênues, né? Ontem, na reunião do Haddad, ele mostra que é uma carta para o Banco Central, mas, assim, aquilo não é um ajuste fiscal relevante, né? E você pressiona o Banco Central a, eventualmente, fazer alguma coisa com relação a isso. Isso não é uma boa postura, a gente está na segunda semana de governo ainda, com o tempo passando, esses embates vão se tornar mais intensos, e essas coisas são importantes para a boa condução da política econômica. Sinceramente, a melhor coisa que o governo podia fazer nesse momento é fazer um ajuste fiscal relativamente relevante. Isso eu acho que abriria as condições para um ciclo de afrouxamento monetário. Tem um país que eu queria, assim, destacar, que é o caso do Chile, tá? Que poderia ser um caso brasileiro, similar ao brasileiro, se o Brasil fizesse o dever de casa na questão fiscal. O Chile teve realmente um processo político complicado desde 2019, e eles fizeram muito estímulo, uma quantidade enorme de estímulo na economia. O novo governo de esquerda assumiu, né, o Boric, no ano passado, e ele fez falou assim, ó, já fizemos demais fiscal, vamos ajeitar a casa. Ele ajeitou a casa, a economia desacelerou, por enquanto sem gerar maiores problemas no mercado de trabalho, a inflação começou a desacelerar de forma consistente, e agora já se abre todo o caminho para o afrouxamento monetário. Então, como exemplo, eu acho que o Chile vai ser o primeiro país a afrouxar a política monetária no ciclo corrente. Acredito que o Banco Central do Chile já afrouxa a política monetária já em abril, né? E aí você vê as expectativas de inflação longas caindo, tudo isso vai criando as condições para o Banco Central cortar juros. A moeda do Chile apreciou tremendamente recentemente. Então, toda essa boa condução da política fiscal permite a política monetária fazer o afrouxamento monetário. Agora, esse embate, essa dinâmica entre esses dois, não é uma coisa boa para a economia brasileira. Pode ser complicado, principalmente em cenários adversos lá fora. Tá? O André, quer dizer, nós vamos ter reunião do Copom no final desse mês, no início do mês que vem. Você acha que esse processo, quer dizer, como que você acha que o Banco Central vai reagir a esse processo de deterioração do cenário fiscal na economia brasileira? Você acha que vai ter uma reação mais dura? Como é que você acha que o Banco Central vai tratar desse problema? Eu acho que, assim, a primeira coisa vamos dizer assim, não comprar briga, tá? Então, como é que você faz isso? Você coloca preocupação em relação à dinâmica fiscal, mostra preocupação com relação a isso, ressalta no balanço de riscos a questão fiscal, a necessidade de um marco fiscal relevante, né? Então você tem que colocar isso em jogo. Você tem que realmente dar foco na piora das expectativas de inflação mais longas. Acho que, assim, o coração dos sistemas de metas de inflação é a expectativa, né?
É isso que você não pode perder. Então, o Banco Central vai ter que abordar esse assunto. Mas eu também acho que, como o quadro fiscal ainda está em definição, né, de certa forma, o Banco Central pode ser um pouco mais paciente. Tá? Então, ele pode ser paciente, ele pode mostrar o desconforto com o quadro, mas assim, ameaçar uma subida de juros nesse momento não parece adequado. Acho que é um momento que ele precisa ver um pouco como vai ser o desenrolar da situação fiscal no Brasil, né? Desse quadro que está muito nebuloso ainda. Então ele faz ali os warnings, né? Ele faz ali mostra a preocupação, mas ele não pode já para uma, eu acho que nesse momento não seria muito adequado já ir para uma política de sinalização de aperto monetário no curtíssimo prazo para tentar combater as expectativas de inflação, tá? Eu acho que a própria trajetória da inflação ao longo desse ano, os primeiros 6 meses, dá algum alívio, provavelmente, ao Banco Central, então ele consegue comprar um pouco de prazo, de tempo para isso se definir. Mas se a política fiscal for numa direção mais agressiva, né, de déficits mais relevantes, sem marcos, a coisa não ficar definida, e as expectativas de inflação prosseguirem piorando, né, principalmente as expectativas de inflação mais longa, aí o Banco Central, digo até infelizmente, né, porque eu acho que a política monetária já está bastante apertada no Brasil, aí, mas se as expectativas de inflação continuarem a avançar, aí eventualmente o Banco Central tem que fazer alguma coisa. É um quadro difícil, eu não consigo dizer exatamente, eu acho que vai depender muito da política fiscal no todo, né? Qual vai ser a política monetária. Realmente eu concordo com você. Eu acho que vai depender muito da política fiscal. Eu acho que o Banco Central hoje é supostamente. Você citou o exemplo do Chile, mas o Chile tem uma diferença muito importante em relação ao Brasil, que é o fato de que o Chile tem uma tradição já longa de banco central autônomo, né? E o Brasil não. O Brasil agora que está entrando nesse processo, quer dizer, foi um ano que se tornou formalmente autônomo, e eu acho que isso faz a maior diferença, né? Quer dizer, eu acho que isso realmente eu acho que é super importante. Mas deixa eu só mudar um pouquinho o assunto, quer dizer, a gente está falando aqui muito de curto prazo, do próximo ano e tal. Aqui na Genial a gente acredita muito nas reformas microeconômicas, nas reformas de longo prazo, né? Quer dizer, a nossa avaliação aqui desde o final do ano passado, na verdade desde o final de 2021, nossa avaliação era que a economia brasileira ia retomar numa trajetória de crescimento sustentável e forte, exatamente porque o conjunto de reformas que foi implementado aí nos últimos 7 anos estava gerando uma situação bastante mais positiva do ponto de vista de crescimento de longo prazo, né? Quer dizer, você tem um aumento da taxa de investimento super importante, a taxa de investimento passou de 14,6%, 14,3% do PIB para 19,6% do PIB em 2017 e 2022, tá certo? Isso, na nossa avaliação, era um fator importante para gerar crescimento de longo prazo, né? Quer dizer, a reforma trabalhista, do teto do gasto, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, saneamento, ferrovia, autonomia do Banco Central, previdência, em suma, eu não vou citar todas aqui, porque não vale a pena. Agora a gente está vendo uma volta atrás nesse processo de reformas, alguns ministros dizendo que vai desfazer as reformas, que as reformas estavam erradas e tal. Como é que você vê isso no longo prazo? Você acha que isso efetivamente vai afetar a taxa de crescimento de longo prazo? Você acha que as reformas não foram suficientes para afetar essa taxa de investimento, que é o wishful thinking da nossa parte, acreditar que esse conjunto de reformas foi realmente importante? Como é que vocês estão vendo esse processo aí na UCAM? Tá. Eu acho que o crescimento brasileiro realmente ele tem sido muito fraco, assim, nos últimos 10 anos, né, principalmente. E aí o que eu queria destacar é o seguinte, desde 2013, 2014, o Brasil parou de acumular capital. O que é capital, né? Estoque de capital, quantidade de máquinas, equipamentos, estradas, ferrovias. Assim, basicamente, ele parou de crescer, tá parado, né? E o Brasil, então, começou um conjunto bastante amplo de reformas, né? Reformas difíceis, assim, muita
muita batalha no Congresso para aprovar elas foram aprovadas e elas começaram a dar resultado. Para o Brasil começar a acumular capital, né, produtivo na economia brasileira, não basta um ano de investimento alto, né? Capital se acumula com investimento forte, bom investimento durante um período razoável de tempo. Quando isso acontece, aí você tem um crescimento dessa massa de capital da economia e a economia aumenta o seu potencial. Eu concordo com você, Zé, eu acho que a gente estava nessa direção e o investimento do ano passado era um sinal muito interessante que a gente estava assim, olha, a gente vai começar a crescer porque a gente está acumulando capital, isso deveria estar tendo algum impacto, vai começar a ter algum impacto em termos de produtividade como um todo. Então, eu acho que isso é um elemento. Outras reformas que não impactam o capital, como a própria reforma trabalhista, eram, assim, como um todo, muito interessantes. Credibilidade fiscal é fundamental para baixar os juros lá na frente e deixar o setor privado também fazer a acumulação de capital que é necessária para a economia brasileira. Então, tinha muita coisa interessante acontecendo no Brasil, e eu acho que o Brasil poderia, se seguisse esse caminho, se seguir esse caminho, ele não tem chance de seguir esse caminho, ele pode ter uma melhora aí do seu crescimento de PIB per capita, potencial e tudo mais, né? Agora, o começo do governo, foi um começo do governo, vamos dizer assim, são 37 ministros, cada um querendo falar alguma coisa. Então, nesse cenário, cada um colocou sua agenda e saiu uma agenda, vamos dizer assim, desorganizada como um todo, né? De qualquer forma, eles estão mostrando um certo ceticismo com relação à agenda de saneamento, a mesma coisa de ferrovias, os ministros estão falando de rever esses marcos, tem papo também de trabalhista, tem papo até mesmo de previdenciário, acho que esse caso aí não vai acontecer, mas, de qualquer forma, a mera colocação da dúvida desses arcabouços já afeta a economia, né? Já é negativo. Então, assim, eu vou fazer um investimento em saneamento, que eu vou recuperar esse investimento daqui a 5, 10, 15 anos, eu vou recuperar esse investimento muito lá na frente, se eu não tenho certeza que o marco legal vai continuar, se eu não tenho confiança nisso. Então, essa dinâmica, eu acho que já afeta a economia brasileira, eu acho que até de forma negativa. Então, novamente, eu acho que mexer no marco microeconômico já aprovado já é uma sinalização negativa para os investidores. Tá? Agora, vamos falar das coisas positivas, né? Eu acho que esse governo tem algumas coisas positivas que têm que ser colocadas na economia em termos de agenda. Acho que a agenda verde é muito importante, tá? Eu acho que é uma agenda que esse governo pode tocar, isso traz investimento, o mundo virou muito nessa direção. Nos países desenvolvidos tudo é agenda verde, é impressionante como a agenda verde perpassa todas as instituições, então acho que a gente está mais alinhado ao mundo, eu acho muito importante, e eu acho que isso pode inclusive evitar coisas como barreiras comerciais e esse tipo de coisa. Então isso eu acho bom, esse governo pode ter capacidade de gerir e tocar essa agenda para frente, isso eu acho que pode ser bem positivo. Né? A outra coisa é que a gente tem uma agenda comercial que precisa ser efetivada, né? E aí tem vamos dizer assim, algo que está mais próximo da gente, dado o avanço nas negociações, que é o acordo com a União Europeia, né? O governo colocou isso como uma prioridade, uma prioridade, o Brasil precisa se abrir, o Brasil é um país pouco produtivo em todos os setores, né? Uma coisa uniforme, né? E, em parte, tem a ver isso com o nosso fechamento para a economia global. Então, acho que a gente precisa se expor ao internacional. O Mercosul é um mecanismo de fechamento da economia brasileira, não é um mecanismo de abertura da economia brasileira. Então, a gente precisa desse acordo da União Europeia. Membros do governo falaram que isso é uma prioridade, e isso eu acho que é bastante importante. Eu acho que o governo anterior não teria capital político internacional para fazer ou terminar esse processo. E o terceiro ponto, eu acho que a gente tem uma reforma tributária bem interessante do API, que está na mesa aí, que o PT quer tocar para frente e que eu acho que ela é bem positiva vis-à-vis ao que a gente tem atualmente, tá? Em termos de nosso manicômio tributário. Então, tem várias questões, a gente pode falar que
uma live só sobre esse assunto, mas ele é bem interessante. Então, eu acho que assim, se o governo conseguir não detonar o que foi feito anteriormente, focar num fiscal minimamente adequado e puxar essa agenda, que essa agenda é uma agenda que só, acho que esse governo teria essa capacidade, a tributária, a questão ambiental e a questão comercial, uma coisa que esse governo tem, eventualmente, de upside para a economia. Então, vamos focar nas coisas boas e deixar as coisas boas que foram feitas anteriormente, deixa tocar, não mexe não. Muito obrigado, André. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Excelente conversa. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Muito obrigado e até a próxima. Zé, muito obrigado. Agradeço e estamos sempre à disposição. Ok. Muito obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos.